Senhor presidente, Miltinho Sardim, nesse momento, senhora vereadora, senhores vereadores, funcionários desta casa, funcionários da imprensa, munícipes que nos acompanham, boa tarde. Eu gostaria de iniciar a minha fala hoje comentando esse acontecimento importante que nós tivemos neste domingo, que foi a passagem da tocha olímpica por Bauru. Um evento que, sem dúvida alguma, é um marco para a nossa história e traz várias reflexões. Muitas pessoas se dirigiram a mim, inclusive pelas redes sociais, perguntando se eu estaria presente, se eu estaria conduzindo a tocha. E eu informei que não. Uma das razões, e esta a principal, é que políticos não poderiam fazer a condução desta tocha. Na verdade, nós não fomos atrás. Tanto eu quanto o vereador Fábio Manfrinato, que também é um renomado esportista dessa casa, com muita tradição na luta de braço brasileira, certamente nos sentiríamos muito honrados em conduzir essa tocha, mas nos omitimos exatamente por essa prescrição. Nos omitimos, inclusive, de ir atrás e fazer a inscrição. Entretanto, eu particularmente acho que os políticos também devem participar desse processo. O temor é que todos os políticos acabassem participando e não sobrasse tocha para atleta, para esportista. Então, possivelmente, se radicalizou. Então, político não participa. Mas eu entendo isso como uma das discrepâncias que fazem com que o político seja mal visto no nosso país. O político, ele pode ser engenheiro, ele pode ser médico, ele pode ser esportista, ele pode exercer muito bem qualquer que seja a sua profissão e também ser político. Ele não precisa necessariamente ser só visto como político e, por isso, não poder fazer parte de um evento importante como esse. Entretanto, no nosso caso, isso foi relevado. E foi relevado, eu acredito que o próprio vereador Manfrinato também, por entender que a festa e o evento é mais importante que pessoas, inclusive, como nós. O evento em si resgata a importância do esporte na nossa comunidade. E o Brasil hoje vai sediar um dos mais importantes eventos, um evento que eu torci muito para que acontecesse no nosso país. Vem uma crítica junto, porque eu não queria que acontecessem nessas circunstâncias. Tanto a Copa do Mundo quanto as Olimpíadas se transformaram apenas em grandes canteiros da corrupção. E eu não consigo ver de outra forma. Eu não consigo ver que houve grandes ideais nos mentores, tanto da Copa do Mundo, quanto dos Jogos Olímpicos aqui no Brasil. A mim me parece que o interesse que houve foi apenas no sentido de se construir grandes obras para disseminar um pouco mais a corrupção que a gente tem aqui aos quatro cantos da nossa nação. E não posso deixar de pensar diferente, porque boa parte dos estádios que foram construídos para a nossa Copa do Mundo, hoje estão as moscas, se tornaram elefantes brancos. E eu temo que isso aconteça também com essas praças esportivas. Vai ficar um legado estrutural fantástico para o nosso país. Mas me preocupa demais se nós teremos fôlego para investimentos exatamente no que mais necessitamos. Se isso não foi feito, inclusive, no devido tempo, que é o investimento no ser humano. As nossas equipes não foram preparadas devidamente. O Brasil, mais uma vez, vai fazer um papelão olímpico. Isso eu posso assegurar para vocês. Eu acredito que os nossos resultados vão melhorar um pouquinho, mas não o que deveria. Não o patamar que a quinta, sexta, sétima economia do mundo, que já fomos, né?
Perdemos isso aí, infelizmente. Deveria estar com o seu esporte também. Não é por falta de competência esportiva, nós temos. Nós temos muitos atletas de ponta. O que nós não temos é política esportiva. O que nós não temos são incentivos devidos a atletas, a técnicos, às equipes, para que cheguem a competir no patamar olímpico com as grandes nações. Então, na verdade, toda essa festa, todo esse alarde, por trás, ele traz, infelizmente, mais uma vez, muita sujeira debaixo do tapete. Aqui em Bauru, a festa foi muito bonita. Eu não pude acompanhar, mas vi o noticiário, eu estava fora, mas acompanhei pelos jornais, acompanhei de uma forma muito orgulhosa por dois atletas que fizeram parte do meu escopo, Mário Sabino, a Renata Schiavetto, né? Renata Silva na época, hoje Schiavetto, que foram dois atletas que foram praticantes de judô conosco, e me senti honrosamente representado por eles. Então nós vimos um rol de atletas desfilando, carregando a tocha olímpica. Sem dúvida foi uma festa muito bacana. Mas que já em Bauru trouxe aquela coisinha a mais que às vezes contamina uma festa tão bonita como essa. Que às vezes é aquele dedinho empresarial indicando uma pessoa, uma outra pessoa indicando outra. Infelizmente, isso não deixou de acontecer aqui. Não empanou o brilho absolutamente da festa, né? Mas eu não sei que tipo de vaidade pessoal leva uma pessoa que não tem os seus méritos, não só esportivos, hein? Eu acho que a pessoa, se tiver um mérito social, já é significativo para estar honrosamente levando essa tocha. Mas algumas pessoas, sinceramente, eu não consigo entender o porquê de estar naquela situação. A não ser que seja representar o ecletismo da festa como um todo. O significado final de toda essa festa, para nós, ele se resume no fato de que o brasileiro ele é muito festivo, ele é participativo, ele gosta do esporte, e essa Olimpíada vai ser um marco na nossa vida. Mas fica aqui o registro de todas essas críticas que eu faço em paralelo, porque eu acho que nós não podemos fechar os olhos a tudo que acontece no nosso país e deixar passar em branco que essas grandes obras que aconteceram nesse meio tempo, durante todo esse tempo, todas, sem exceção, foram superfaturadas. A gente sabe porque acompanha diariamente nos noticiários. E, infelizmente, eu não consigo pensar numa outra razão para ter acontecido, para estar acontecendo essas Olimpíadas no Brasil, que não sejam esses interesses escusos. Porque as pessoas que estavam e que estão à frente dos principais, da principal organização, de tudo que aconteceu até esse momento, na promoção dessas Olimpíadas, principalmente na construção desses estádios superfaturados, são pessoas, infelizmente, estão comprometidas. Fica aqui o meu registro, o meu elogio à organização do fato em Bauru, o lamento ao fato do professor Antônio Carlos Barbosa ter sido esquecido nessa comemoração, um dos principais, se não o principal dos nossos representantes olímpicos, na medida que foi o que mais esteve presente e que vai estar novamente numa Olimpíada, e que está sendo homenageado pela cidade de Americana, na medida que a cidade de Bauru esqueceu de onde, mais uma vez, de um dos seus filhos, de um dos principais filhos, o Antônio Carlos Barbosa, técnico da seleção brasileira de basquete, que, infelizmente, vai conduzir a tocha por uma outra cidade. Ou, felizmente, pelo menos reconhecido pela cidade de Americana. Muito obrigado, senhor presidente. Um bom trabalho para todos nós. Boa tarde a todos.